Esse teste é conhecido como proof test ou screen test. Como eu falei para vocês, você vem aqui, você tem um sistema de polias e pesos. Então, você tem a fibra passando aqui, ela passa numa polia, ela tem um certo peso aqui, dá essa volta aqui e vai embora. Então, dependendo da velocidade e dependendo do peso e o tempo, ou seja, a velocidade está relacionada com o tempo, né? Então, o tempo que ela fica tracionada entre essas duas polias, aqui para baixo ela não tem tensão, ela está tranquila. Para frente dessa outra segunda, terceira polia aqui também não tem. Então, onde ela faz o esforço é justamente na região dessa polia número 2 aqui, na descida e na subida. Basicamente é isso. E ela é classificada, a fibra ótica é classificada em 5 classes. No nosso caso, a nossa fibra é a fibra número 3, fibra usada em telecomunicações. A fibra número 5, ela é usada para cabo submarino. Vocês vão entender por quê. Você pega aqui a fibra número 3, aqui, a classe 3. Classe 3, você tem aqui uma tensão de gigapascal. Tensão, o que é? É pressão. Essa gigapascal é pressão. Pressão, o que é? É força sobre área. Então, se eu tenho uma força aqui, essa força é dada pelo peso, eu coloco um peso aqui. Qual é a área? A área é a área da fibra ótica. Então, eu fazendo as contas aí, eu chego pressão igual a força vezes área. Pressão igual a força vezes área. Então, 0,70 gigapascal é igual à força que eu tenho aqui multiplicado pela área. Então, isso dá 70 gigapascal ou 70 megapascal, como tem muito catálogo que aparece aí. E com essa força, eu deformo a fibra em 1%. Eu estico a fibra em 1% e volto. Lembre-se que a fibra não é um material que tem uma região plástica muito grande, tá? Como aqueles plásticos, aquelas borrachas, qualquer material que você puxa, ele estica e você solta, ele volta. O vidro ele vai chegar uma hora que ele se rompe. Então ele tem um fator de deformação aí, um módulo de Young muito pequeno, muito alto. Então ele não se deforma, tá? Então, no caso aqui, seria a gente estica ela 1%. Para cabo submarino, a gente submete praticamente ao dobro, então, que é o número 5 aqui, ó, é 1,4 com 2%. Então, as fibras óticas que vão nos cabos submarinos são super assim, resistentes em termos de qualidade. Por quê? Imagina você lançar um cabo ótico. O cabo ótico submarino não tem muitas fibras, eles têm poucas fibras. Imagine se aquela fibra dá problema lá embaixo. Pô, a quantidade de informação que você deixa. Por quê? Porque o cabo submarino, o pessoal investe muito nas pontas, nos equipamentos de ponta. A parte de transmissão, no meio ali, o cabo, tem pouca fibra, não tem muita fibra, não. Agora, depois que você fez esse teste, existe o seguinte, você vai fazer uma análise. Foi feita uma análise, tá? Você simplesmente vai aplicar essa análise. Essa análise diz o seguinte, quem fez probabilidade estatística, tem um estudo chamado distribuição de Weibull. O que esse cara fez? É uma distribuição de probabilidade contínua. Você vai fazendo teste e vai lançando valores aí até que você faz uma curva. Então, é a curva estatística. E esse estudo que ele fez no Weibull, ele estava voltado para a vida média dos produtos e a quantidade de taxa de falhas em função do tempo, em função da quantidade de material que você analisou. Então, diz o estudo o seguinte, se eu pegar a tensão que a fibra foi submetida no proof test, normalmente essa tensão no proof test, ela está em torno de 800 gramas mais ou menos. O peso que eu coloco aqui, a tensão que eu falo, é 800 gramas. E aí diz o seguinte, se eu pegar essa fibra, durante a fabricação do cabo, durante a instalação do cabo e durante a operação do cabo, eu não ultrapassar 20% do valor do proof test, ou que o cabo fique, no pior caso, mal instalado com essa tensão, porque quando você instala o cabo óptico, a fibra não pode ter tensão nenhuma em cima dela. Ele foi dimensionado para isso. Se por acaso ele tiver, ele não pode ser maior do que esse valor aí. Então, 20% de 800 gramas dá mais ou menos 160 gramas. Então, nós estamos falando alguma coisa na faixa de 160 gramas. Então, quando você pega o teu cabo e você vai lá e dá uma estilingada, você dá uma tracionada nele, se você passar dos limites que é colocado na carga do cabo, mas o cabo aguenta. Ele aguenta, ele tem uma reserva ali. Só que a partir de um determinado valor, se você ultrapassar esse esforço, o cabo aguenta, mas a fibra começa a ficar sujeita aos esforços. E ela ficando sujeita aos esforços, ela acaba quebrando. Quando? Depende do valor. Pela estatística, pode ser que quebre amanhã, pode ser que quebre depois, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Tá? Então, uma hora ou outra vai acontecer. Então,
procura sempre se utilizar das boas práticas, das dicas aí que o pessoal dá, e instala. Não vão muito. O YouTube, como eu costumo dizer, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa, informação errada, tá? Tem muito, eu digo, são especialistas de plantão que vão e colocam lá, não, porque eu instalei um cabo aqui, ó, tracionei aqui, esse cabo faz 1 ano, faz 2 anos está aqui funcionando e nunca deu problema. Nunca deu problema, mas vai dar. Vai dar. E agora, quando é que vai dar? Não sei. Não sei como que a fibra está sujeita ao esforço aí dentro. Então, precisa se preocupar muito com isso daí. Outra coisa, como a gente falou aqui, a vida útil ela deve ser no mínimo de 20 anos. Todo fabricante de cabo especifica o cabo para que ele tenha essa vida útil aí. Então, na fabricação do cabo, são tomados uma série de cuidados. E por que não tomar os mesmos cuidados na hora da instalação e na hora da operação desse cabo? Outra coisa também, a gente pega isso, você vê muito vídeo do cara pegando, abrindo a caixa de emenda e a caixa cheia d'água. Primeiramente, uma caixa boa, uma caixa de emenda boa, que existe no mercado, ela não deve permitir a entrada de água. E para isso ela foi testada. Se ela é homologada pela Anatel, ela passou numa série de testes. Então, por que entra água? Entra água porque provavelmente foi montada de modo errado. Algum pequeno detalhe ficou para trás. Ou esqueceu o anel de vedação, ou aquele anel de vedação caiu no chão e ele tem uma espécie de uma graxa para escorregar, tá, uma pasta de silicone, aquela graxa ficou cheia de areia, o cara colocou daquele jeito mesmo, ou ele não apertou o sistema de fechamento mecânico, ou não contraiu corretamente o termocontrato, e daí você chega ali e você tira aquela monte de água dentro da caixa. Tá? O que o cara faz? O cara vai lá, seca, põe lá de novo, tá? Só que, poxa, o que acontece? A água, ela, ela funciona como se fosse um catalisador. Tá? Aquelas microtrincas que eu falei que existem na fibra, elas podem aumentar de tamanho em função da tensão, se você está colocando tracionamento nela, aquela microtrinca pode quebrar, ou também se tiver água junto. A água é inimiga da fibra ótica. Então, se você tiver água ali, a água funciona como se fosse um catalisador, ela pode pegar e acabar abrindo essa microtrinca e a fibra pode acabar quebrando. Uma outra coisa também, isso daí está relacionado com a resistência mecânica. Uma outra coisa que pode acontecer também, você vê que você tem a fibra, por cima tem um revestimento de acrilato, tudo isso é feito na hora que você constrói a fibra, na hora que você produz a fibra. E vocês lembram lá na minha 2 domingos passados, eu falei sobre a microcurvatura. O que é a microcurvatura? Não é a macro. Não, tem muita gente que confunde micro com macro. Macro é aquela que você pega a fibra e você dobra a fibra e aparece uma atenuação. A microcurvatura ela é causada praticamente na hora de você fabricar a fibra ou agora nesse tipo de caso. O que acontece? Você tem a fibra ali e aquele revestimento por cima, é uma camada dupla. Fibra e mais o acrilato. Se, por exemplo, a água entrar com o acrilato ele pode começar a se soltar, ele pode começar a se movimentar e tal, e ele acaba, muitas vezes, naquele pedaço que você fez, ele acaba se soltando, dependendo se ele está numa curvinha da bandeja, alguma coisa, isso daí pode causar, mexer na fibra, provocar tensões nela, e acaba causando essa tal da microcurvatura. E essa microcurvatura, muitas vezes, acaba com provocar atenuação na fibra. A fibra, lembra que eu falei, existem 4 tipos de perda na fibra: o espalhamento Rayleigh, absorção, a microcurvatura e a macro. Então, aqui no caso, a gente já está pensando na terceira aqui, que é a micro. Então, toma muito cuidado. A água e fibra não se combinam. Então, quando for montar a sua caixa, verifica se está tudo certinho para não ter surpresa desagradável, como eu te falei. Uma hora a conta chega, lembre-se disso. A conta não chegou ainda, uma hora ela chega. E outra coisa que a gente fala aqui, que a gente costuma dizer, lembra que a rede ótica ela deve ser construída à prova de futuro e totalmente convergente. O que é isso daí? Prova de futuro, ela deve funcionar aí no mínimo para 20 anos. E convergente, o que é convergente? Ela tem que ser a prova de multisserviço. A gente começou trabalhando com fibra multimodo 850 nano. Depois nós passamos para 1310. Depois nós fomos para 1550. Daí nós estamos usando agora 1625 para fazer monitoramento. Nós temos o 1490 do Downstream, do FTTH, do GPON. Depois o XS GPON, ele trabalha em 1270 e trabalha em 1577. Então, nós temos vários comprimentos de fibra sendo utilizados na fibra ótica, com tecnologias diferentes.
além do que você tem toda essa faixa aqui, toda aquela faixa de atenuação, onde você usa os sistemas DWDM. Então, você tem múltiplas tecnologias, múltiplos serviços operando simultaneamente na fibra. Então, isso que tem que ter uma rede convergente, ela tem que permitir que você consiga fazer múltiplos serviços, múltiplas aplicações nessa rede. E para isso tem que ser uma rede bem construída.